Grêmio, Fluminense, Palmeiras e CSA, Flamengo e Vasco. Sabe o que esses jogos têm em comum aqui, ó? Estão entre os 6 jogos com mais gols nesse Brasileirão. Esse vídeo aqui tá sendo motivado pelo clássico histórico entre Flamengo e Vasco que aconteceu na quarta-feira, 4-4 no Maracanã. Um jogo maluco, teve gol de pênalti, teve gol contra, teve gol nos acréscimos do segundo tempo. Então agora eu vou falar pra vocês os 6 jogos com mais gols no Brasileirão 2019. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, porque hoje o vídeo tá cheio de informação, cheio de números, cheio de curiosidade pra vocês. E o primeiro jogo é esse aqui. Flamengo 6, Goiás 1, 7 gols nesse jogo. O Flamengo está envolvido aí em 2 dos 6 jogos com mais gols nesse Brasileirão. Começando a falar dos números do vencedor, do goleador do Flamengo. Essa partida foi a que os jogadores do Flamengo deram mais assistência para finalização, foram 22. Na segunda posição tem a derrota do Flamengo contra o Atlético Mineiro, 2-1. E em terceiro lugar temos aí 3 jogos, 3 vitórias do Flamengo, uma contra o CSA, uma vingança contra o Atlético Mineiro e a vitória no clássico contra o Botafogo por 1-0 com 16 toques para finalização. Se tem muito toque para finalização, quer dizer que o time finalizou muito. E esse foi o jogo que o Flamengo mais acertou finalização no Campeonato Brasileiro até aqui. Foram 17 chutes no gol. E desses 17, obviamente, 6 entraram. E não para por aí, esse jogo foi o recorde de assistências para gol que o Flamengo deu no campeonato. Todos os 6 gols que o time fez nesse jogo tiveram assistência de um jogador do Flamengo. Porque às vezes pode ser gol de pênalti, a bola pode não ter vindo de um companheiro do Flamengo, mas não. Nesse jogo, 6 assistências para gol, um recorde da equipe rubro-negra. E essa, obviamente, foi a partida que o Flamengo mais fez gols no Campeonato Brasileiro, 6 gols a favor, seguidos aí da goleada contra o Vasco, novamente aparecendo por 4-1, mais um 4-1 contra o Corinthians e o clássico histórico Flamengo 4, Vasco 4, que vai aparecer daqui a pouco para vocês aqui no nosso ranking de top 6 jogos com mais gols nesse Brasileirão. Agora vamos falar um pouco dos números do Goiás. Não foi só o Flamengo que jogou, certo? Por mais que tenha jogado melhor, o Goiás também entrou em campo e os seus números não são tão bons assim. Foi o jogo com mais gols sofridos pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, junto de um jogo que vai aparecer já para vocês, porque o Goiás teve a proeza de sofrer 6 gols em 2 partidas nesse Brasileirão e se não fosse o goleiro Tadeu, que fez 5 defesas difíceis nesse jogo, poderia ter terminado 11-1 pro Flamengo. É claro que esse número não pode ser dito dessa forma, mas ele evitou 5 gols do Flamengo, né? Então se ele não tivesse lá fazendo essas defesas, seriam 11 gols, um número bem absurdo, 11-1 no Campeonato Brasileiro. Mas então vamos pro próximo jogo, 6-1 que o Goiás sofreu dessa vez na Vila Belmiro contra o Santos, 6 gols do Peixe. Esse foi o segundo jogo do Santos com mais cruzamentos certos, foram 9. O primeiro foi o empate contra o Atlético Paranaense, 1-1 com 14 cruzamentos certos, e aí na terceira posição a gente tem 3 jogos com 8 cruzamentos certos. Esse foi o jogo também que o Santos deu mais assistência para gol no Campeonato Brasileiro. Dos 6 gols que o time fez, 4 saíram de assistências de jogadores santistas. E foi o jogo, obviamente, também, assim como o Flamengo, que o time fez mais gols no Campeonato Brasileiro. E se os números do Goiás no jogo contra o Flamengo não chamaram tanta atenção assim, só a questão das defesas difíceis ali do Tadeu, nesse jogo contra o Santos o Goiás bateu o recorde dele mesmo no Campeonato Brasileiro de 17 finalizações erradas. É um número muito alto. Mas uma ressalva aqui, um número positivo que eu consegui encontrar do Goiás nesse jogo contra o Santos foi a partida com mais interceptações da equipe no Brasileirão, foram 10. Agora mais um 6-1 no Campeonato Brasileiro, que absurdo, 3 6-1 agora do Grêmio contra o Avaí. Mais uma vez aí uma tendência desses 6-1s, 6-1 é complicado de falar. Quem venceu esse jogo bateu o seu recorde naturalmente de gols feitos e de assistências para gol no mesmo jogo nessa edição do Brasileirão. Do Grêmio, assim como o Santos, foram 4 assistências para gol e tirando esse jogo com 6 gols, o Grêmio fez 3 jogos com 4 gols a favor. Na derrota por 4-5 contra o Fluminense, que vai aparecer aqui no nosso top 6, quase que eu falei top 5, no nosso top 6, e na vitória sobre os 2 mineiros lá em Minas Gerais. Que interessante isso, né? O Grêmio foi lá em Minas e ganhou tanto de Cruzeiro quanto de Atlético Mineiro por 4-1. O pessoal de Minas aí chateado com a equipe gaúcha. Essa goleada do Grêmio contra o Avaí também foi o segundo jogo com mais faltas cometidas, perdendo apenas para o empate entre 0-0 entre Corinthians e Grêmio com 19 faltas. O Grêmio contra o Avaí fez 18 e eu também consegui achar um número positivo do Avaí nesse jogo. Foi a segunda partida com mais passes certos
da equipe no Campeonato Brasileiro. E aí o número nada positivo, que foi o jogo que o Avaí mais sofreu gols no Brasileirão. E agora vamos lá para essa partidaça, um clássico histórico, Flamengo 4, Vasco 4, um jogo adiantado da 34ª rodada. Quarta-feira à noite todo mundo parou para assistir esse jogo, palmeirense secando o flamenguista que queria vencer para ser campeão no domingo. Não aconteceu, o jogo terminou 4-4, eu vou passar algumas curiosidades para vocês. Esse foi o primeiro 4-4 na história dos clássicos dos milhões, que é como é conhecido aí Flamengo e Vasco, e desde 1943 não saíam 8 gols no mesmo jogo desse clássico. Esse jogo terminou 6-2 pro Flamengo e teve um jogo também em 38 que acabou 5-3 pro Vasco, 8 gols na mesma partida. E o recorde é de 10 gols, um 6-4 em 1939, 6-4 pro Flamengo. Então aí passando umas curiosidades pra vocês. Esse jogo, como eu já falei no começo do vídeo, teve gol contra, teve gol de pênalti, teve gol nos acréscimos, teve o gol que foi o segundo mais rápido do Brasileirão 2019, o gol do Everton Ribeiro aí aos 38 segundos. Então um jogo cheio de curiosidades, cheios de números, então vamos para os números exatos dessa partida. E como aconteceu muita coisa nesse jogo, eu vou colocar aqui para vocês informações express. Bora lá! Foi o segundo jogo com mais amarelos para a equipe do Flamengo, inclusive vários jogadores aí que estavam pendurados não vão enfrentar o Grêmio na próxima rodada. Se você está assistindo esse vídeo depois dessa rodada, você percebeu que vários jogadores não jogaram contra o Grêmio. Foi o segundo jogo com mais dribles certos no Campeonato Brasileiro, 10 dribles. O segundo maior número de faltas recebidas, 25 infrações do Vasco. Foi um jogo bem faltoso, com 47 faltas, porque também foi o segundo jogo com mais faltas cometidas pela equipe do Flamengo, 22, e foi o jogo que o time mais sofreu os gols no Brasileirão, foram 4, com o Jorge Jesus. E como no Campeonato Brasileiro como um todo, o Flamengo só tinha sofrido 3 gols na derrota contra o Bahia lá em Salvador, então 4 gols foi uma marca negativa batida aí pelo time do Flamengo contra o Vasco. E agora os números do gigante da colina que empatou o jogo lá aos 40 e tantos do segundo tempo com o Ribamar. Foi o jogo com mais dribles certos do Vasco no campeonato, foram 8 dribles, o jogo com mais faltas cometidas, 25, com mais faltas recebidas, 22, e o jogo com mais assistências para gol, 3. Naturalmente, o jogo que o Vasco mais fez gols, 4 nesse Brasileirão. E agora vamos para o segundo jogo com 8 gols nesse Brasileirão, que foi a goleada do Palmeiras por 6-2 contra o CSA. O Palmeiras aí quebrou um tabu de 14 anos, porque desde 2005 não marcava 6 gols no mesmo jogo pelo Brasileirão. Foi uma vitória contra a Ponte Preta com esse mesmo placar. E esse jogo teve gol do Bruno Henrique, que é o artilheiro, 2 gols do Bruno Henrique, que é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão. Teve gol do Luiz Adriano, inclusive o Luiz Adriano com a camisa 3 do Palmeiras, aquela verde um pouco diferente. Ele brilha, a maior parte dos gols dele é com essa camisa. Então bora para os números de Palmeiras e CSA, porque o Verdão nesse jogo bateu o recorde, seu próprio recorde em vários quesitos no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é o jogo com mais finalizações certas, foram 10, igual a partida contra a Chapecoense, 1-0 para o Palmeiras. Foi o jogo, né, um número negativo agora, foi o jogo com menos desarmes do Palmeiras nesse Brasileirão, foram apenas 8, porque o time teve muita posse de bola, perdeu a bola pouquíssimas vezes, como você pode ver aí. Foi o jogo com menos perda de posse pelo time do Palmeiras, porque a bola ficou a maior parte do tempo com os jogadores do Palmeiras, então não teria como desarmar se a bola estava com o seu próprio time, não é mesmo? Vamos lá, o Palmeiras bateu o recorde também de passes certos, foram 598, um número bem acima da média, tanto do Palmeiras quanto do campeonato, um número acima também, muito acima do segundo jogo com mais passes certos do Palmeiras, que foi aí também a vitória contra a Chapecoense. O Palmeiras jogou bem nesse jogo, com 487 passes certos na partida. Foi o jogo com mais assistências para gol, dos 6 gols do Palmeiras, os 6 saíram de assistências dos palmeirenses, e foi o jogo com mais gols a favor do Verdão. Na segunda posição aí a gente tem 2 jogos com 4 gols. A estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, 4-0, e o jogo, aquele confronto que estava todo mundo esperando, Felipão contra Sampaoli antes da Copa América, antes do Palmeiras começar a jogar mal, antes do Flamengo subir, do Jorge Jesus chegar, o embate que estava todo mundo querendo ver era do Felipão contra o Sampaoli, e terminou 4-0 pro Palmeiras, 4-0 pro Felipão lá no Pacaembu, e no segundo turno o Santos se vingou e ganhou na Vila Belmiro. Os números do CSA nesse jogo não tem muito o que destacar, apenas que foi o jogo com mais gols sofridos pela
equipe alagoana. E agora a gente vai para a posição número 1, o jogo com mais gols nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente teve um jogo histórico, um clássico histórico no segundo turno, no primeiro turno a gente teve aquela partida maluca entre Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio, terminou 4-5 pro Fluminense. Então vamos começar com os números do mandante do Grêmio, porque esse foi o jogo com menos faltas cometidas pela equipe gaúcha, foram 7, ao lado aí da goleada contra o Atlético Mineiro, também 7 faltas, e da vitória por 1-0 contra o Fortaleza. E agora bora para os números do time que venceu o jogo com mais gols no Campeonato Brasileiro de 2019, que foi o Fluminense, começando pelo número de desarmes da equipe carioca. Foram 27 desarmes, seguido aí por 25 roubadas na vitória contra o Corinthians por 1-0, e também mais uma vez contra o Grêmio, terceiro lugar aí, 24 roubadas de bola. Esse jogo contra o Grêmio, que o Fluminense fez 5 gols, foi o terceiro jogo com o maior número de finalizações certas. Foram 11 contra a meta gremista. O primeiro jogo que o Fluminense mais acertou finalização, curiosamente, foi uma partida que ele não fez nenhum gol. A derrota em casa contra o CSA por 1-0 foi o jogo que o Fluminense acertou 13 finalizações para o gol. Contra o Cruzeiro, a goleada de 4-1 foram 12 finalizações certas e, como eu já falei pra vocês, 11 finalizações na vitória contra o Grêmio 5-4. E esses dois últimos jogos do ranking de finalizações certas foram os jogos que o Fluminense mais fez gols no Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Grêmio foi o que ele fez mais gols, 5, e a goleada contra o Cruzeiro foi o segundo jogo com mais gols, 4. Na terceira posição a gente tem aí 5 jogos empatados com 2 gols feitos pela equipe do Fluminense. Então, galera, esse foi o nosso vídeo top 6 jogos com mais gols no Brasileirão 2019. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Então deixa aí nos comentários se você gostou, se você torce para algum desses times que goleou, que foi goleado, que fez gol pra caramba no Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários se você gostou do vídeo ou não. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, tudo mais. Muito obrigado. Meu nome é Murilo Dias e valeu, Footstats!